Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui para uma breve revisão dos dois primeiros pontos. Vamos iniciar então falando da evolução da democracia, tanto na Grécia quanto em Roma. Nós temos aqui uma ideia errada de que somente na antiguidade, na Grécia, na Idade Antiga, que somente na Idade Antiga, Idade Antiga ou Antiguidade. Então, somente na Antiguidade, nós tínhamos uma verdadeira democracia. Né? O que é democracia? O poder que emana do povo. Nós sabemos que surgiu na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, a democracia. Esparta, que fazia parte também da Grécia, não priorizava a democracia. Quem é considerado o berço da democracia é Atenas. Atenas, então, faz surgir um sistema em que as pessoas poderiam, em algum momento da sua vida, conforme Robert Dahl, sobre a democracia, ele traz a seguinte informação para nós. Ele diz que nesse período, na antiguidade, todo e qualquer cidadão, toda e qualquer pessoa poderia ser um cidadão. Seria um cidadão se participasse da res publica, ou seja, iria fazer parte daquele conselho de decisões de como fazer a gestão da coisa pública. E qualquer pessoa nesse período poderia ter a chance, a oportunidade de participar deste processo, então, que era, na verdade, não era um processo mais de quase que uma roda da sorte, quase que fosse uma loteria. Toda pessoa poderia concorrer aos cargos superiores, aos cargos mais altos, como ela poderia fazer parte de qualquer cargo, seja ele um cargo inferior ou um cargo superior. Uma pessoa que trabalhasse, então, com uma coleta, com plantação, ela poderia, em algum momento, ser a autoridade máxima dessa democracia, dessa participação, da votação dos interesses comuns, interesses da gestão da coisa pública. Então, a gente vai ver aqui na Grécia, na Antiguidade, uma democracia que, infelizmente, ela era considerada uma democracia de exclusão. Por quê? Por que de exclusão? Porque as mulheres não faziam parte. As mulheres, as crianças, os idosos, somente os jovens e os adultos poderiam, então, participar desse processo seletivo da gestão da coisa pública. Então, a gente vai ver que essa democracia, na antiguidade, ela era uma democracia de exclusão. Enfim, a característica dessa democracia é que ela, além de ser de exclusão, a participação do cidadão era uma participação direta, porque as pessoas, elas iam até aquele local, considerado uma assembleia, na praça, digamos, e lá na praça, elas iriam fazer parte de uma assembleia. Essa assembleia, então, ela propiciava a participação direta daquelas pessoas que foram eleitas através de um rodízio, de um sorteio e um voto da sorte. Então, era uma participação direta, ela própria ia, ela mesma ia, ela não mandava representantes, ninguém iria representá-la. Ela tinha esse poder, o poder da participação direta. Enfim, isso se dá lá na antiguidade. Bom, o que acontece depois é que vem a Idade Média ou medieval. A gente não escuta falar em democracia nesse período.
Mas existiu, Robert Dahl diz que houve sim uma evolução da democracia. Ela não deixou de ter uma ascensão, só que em alguns momentos é como se ela tivesse sido sufocada. Ela só funcionou e ela só existiu, portanto, ela só existiu e só funcionou bem em pequenas localidades, em cidades pequenas, no norte da Itália, no norte da Europa em geral, nos países nórdicos, e ela vai despontar tanto a democracia de uma forma diferente na Inglaterra, nos países como a Holanda, países como a Dinamarca, Islândia, Noruega, entre outros, mas em pequenas localidades. A gente percebe que surge um movimento muito forte, uma democracia muito diferenciada e que vai ganhar força e poder na Idade Moderna, logo depois, na Inglaterra. É na Inglaterra que vai surgir uma democracia diferente, o parlamento. Lá na Inglaterra, eles estavam já exaustos, cansados de serem sobretaxados. E eles se organizam, os grandes senhores, os nobres da aristocracia, para impor contra o rei limites dessa cobrança exorbitante de impostos toda hora. Né? Vários impostos, né? Quem paga muito imposto sabe que realmente é algo terrível. É bom pagar imposto porque se está ajudando na coisa pública. Mas é ruim quando o cidadão é sobretaxado. É muito imposto também dificulta com que haja uma operacionalidade de algumas empresas, que naquela época eram chamadas de firma. Então vai surgir o parlamento na Inglaterra através da carta para o João Sem Terra, que era o rei da época, e esse rei, então, ele vai se comprometer a cumprir os limites que essa carta, que esse documento lhe impôs. E aí surge um tipo de democracia, começa a surgir, né, aos pouquinhos, portanto, não há um pulo da antiguidade para a Idade Moderna. Não. Vem falhado, né? Vem em curvas sinuosas, mas vem sim evoluindo a democracia até chegar na Idade Moderna. Na Idade Moderna, nós vamos ter um novo tipo de democracia que surge fortemente nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, então, vai surgir uma democracia de inclusão, onde todos poderão fazer parte, tanto os homens quanto as mulheres. Então, a gente vai ver nessa democracia de inclusão a possibilidade de não ser feita a assembleia em pequenas localidades, mas em grandes localidades, né? Então, vai ser designado um lugar para essas eleições e surge, então, nesse momento, a democracia participativa indireta, porque nós não vamos todos nós em época de eleição até Brasília, por exemplo, né? Lá nos Estados Unidos eles não tinham que se deslocar até Washington, ficava difícil esse transporte, esse deslocamento, esse movimento todo, ficava algo que se tornava um obstáculo, um empecilho para a democracia. Então, nesse sentido, surge a democracia de inclusão, de participação indireta, porque eu vou eleger, vou doar, ceder, delegar parcelinha do meu poder soberano, porque a soberania, o poder soberano emana do povo, e eu sou povo. Então, eu vou delegar na minha esfera individual uma parcelinha do meu poder individual para outrem, no meu lugar, decidir por mim. E é por isso que é uma democracia de inclusão, de participação indireta, porque não sou eu que vou lá, mas é alguém que eu confio que vai decidir em meu nome. Atualmente, na idade contemporânea, nós temos um outro tipo de democracia que está surgindo, que é uma democracia que ela pode ser tanto
de participação direta quanto de participação indireta, que é a democracia de participação delegada. Então, isso é muito novo, é só para ilustrar. Em alguns momentos existe algum processo, alguma situação em que é possível se participar e no final desse processo não. Por exemplo, numa questão ambiental, quando foi votado aqui no estado de Santa Catarina o Código Ambiental, foram feitas algumas audiências públicas. Essas audiências públicas possibilitaram, em número de 10, com que algumas localidades e todas as pessoas que tivessem interesse pudessem deslocar dessas localidades para votar, para no momento dizer se concordavam ou não com aquelas demandas, com aquelas normativas. Posteriormente, há uma coleta de opiniões da sociedade que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, então, criar uma normativa estadual e assim, com base naquilo que foi possibilitado para o povo participar de forma direta, agora de forma indireta, a Assembleia Geral criou a normativa, a lei estadual. Então, essa é um novo tipo de democracia, que é a democracia delegativa, quando a gente delega poderes para participarem em nosso nome. E é uma participação direta naquele momento, nas fases iniciais, e indireta no final, na conclusão, na resolução, que é a criação de uma lei, neste caso, no meu exemplo, que eu dei, lei estadual. Então, ficamos unidos e juntos para o nosso próximo vídeo voltarmos a falar, a conversar um pouquinho mais agora sobre democracia, mas já na Idade Moderna. Até breve!